CPUs Ryzen fritando? Pesquisas comprovam que brasileiro gosta de perder tempo? E Nintendo contratando nerds? Terça-feira está começando mais um Loki News, trazendo as novidades e os mais incendiários lançamentos do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos incendiários, se tinha algo que era certo é que aquela história dos Ryzen 7000X 3D morrendo ia dar pano pra manga. Na última semana rolou esse BO e também a informação de que o Tech Jesus teria comprado o hardware danificado para fazer uma investigação. E olha só, saíram os primeiros resultados dessa análise. O vídeo, que em alguns momentos chega a ser espetacular, com a CPU atingindo mais de 200 graus, apresenta as primeiras causas pro problema, que envolve erros meio grosseiros por parte das fabricantes de placa-mãe, talvez alguma negligência da AMD e nada a ver com o Expo, que ao menos inicialmente foi apontado como o vilão da história. O primeiro problema é com a Asus, que deixou de implementar ou usou limites acima do ideal para proteção de sobrecarga, o OCP, no VRM, fazendo a placa-mãe pipocar no caso de curto leve na CPU. Além disso, a implementação do Expo feita por eles aumentava, além das especificações, a tensão do VDD-SoC, causando problemas nos Ryzen 7000X 3D que são mais sensíveis. Além disso, foram encontrados diversos bugs nas placas dos outros fabricantes, tipo com a temperatura de desligamento errada para os Ryzen 7000X 3D, em coisa de uns 10 graus. A AMD já liberou uma versão do Aguesa que supostamente corrige o problema, o que deve chegar ao público já em maio. Enquanto isso, as fabricantes fizeram um paliativo, limitando a tensão do VDD-SoC em 1.3 V, o que não resolve, mas evita o problema a custo de capar um pouco a capacidade de overclock da memória nessas CPUs. De todo modo, o Tech Jesus prometeu continuar a investigação, já que parece que ainda tem mais o que se investigar nesse fiasco. Inclusive, a gente passou uma live inteira falando sobre esse fiasco, dá uma conferida lá. E se o papo é fiasco, depois do suposto fiasco das RTX 4070, que segundo as más línguas teve até a produção reduzida, chegou a vez da Nvidia se preparar para o lançamento da RTX 4060 Ti, que parece estar bem próximo. Os rumores apontam que a futura 4060 Ti deve usar a GPU AD106 com 4.352 CUDA cores, 2.535 MHz de boost e uns 22.5 teraflops. Na verdade não tem o 0.5 teraflops, mas com tanto de número quebrado que tinha, eu achei que seria oportuno colocar, mas é só 22 teraflops mesmo. Só. Nossa, Robson, é fortinha essa GPU aí. E barramento de memória de 128 bits com 8 GB de VRAM. O que, considerando como os últimos jogos têm se saído em relação ao consumo de VRAM, tem tudo pra dar super certo. Só confia, vai. A gente ainda não tem uma data de lançamento fixa, mas um documento de embargo vazado pelo Videocard sugere que essa placa aí vai estar entre nós no final de maio. Papo reto, vocês acham que essa 4060 Ti vai dar certo ou vai flopar até mais do que os 22 teraflops? Deixa aí nos comentários. E se a conversa é sobre coisas que podem dar certo, uma coisa que todo mundo gostou e ao mesmo tempo ficou com o pé atrás foi o tal do ROG L. Primeiro porque ele parece ser um aparelho muito interessante e segundo porque, bom, tem um ROG no nome, né? E isso normalmente significa preços não tão camaradas. Mas parece que a Asus realmente quer surpreender todo mundo. De acordo com os vazamentos, eles vão oferecer duas versões do aparelho, uma com o Ryzen Z1 Extreme e outra com o Z1. E isso aí vai vir com 3 meses de Game Pass e Ultimate, que é bem interessante. Fala, mas e o preço? Eu só trabalho com cifras, né? A versão equipada com o Z1 supostamente vai vir por $599 e a Z1 Extreme por $699, o que é surpreendente, já que a diferença para as versões mais sofisticadas do Steam Deck é pequena e o hardware do L é para ser um bom tanto mais poderoso. É esperar para ver se esses preços aí vão se confirmar ou se é só lorota de algum leaker. E falando em lorota, se você for velho o suficiente no mundo do hardware, certamente você vai se lembrar de algumas décadas atrás, quando o povo tinha aquele infame costume de relacionar a potência de uma placa à quantidade de memória, o que criou muitos monstros no mercado, tipo placas extremamente fracas com um monte de memória, as típicas GeForce de 2 GB. E olha que tristeza, a AMD tá querendo reviver isso aí. Não, mas daí você tá de sacanagem, né? Reviver em 2023. Eu até queria estar de sacanagem, mas quem tá é o marketing da AMD, que tá promovendo as suas GPUs com um marketing tipo: nossas Radeon com experiência de jogo de 16 GB começam aos $499. Só esqueceram de dizer que a experiência com 16 GB da Intel começa antes, né? Então se for por questão de memória, o produto deles já é o pior do mercado. Tem outro tão bom quanto ou até melhor porque tem 16 GB.
Eles colocam essas placas da série RX 6000 com preço reduzido, comparado com as RTX 3000 com o preço sugerido pelo fabricante original de lançamento, que tem menos memória e não costumavam brigar com esses modelos. Baita marketing dos caras, né? Eu vou sugerir eles fazerem um esquema desse. Só que comparando a experiência de renderizar, essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os brasileiros parados na frente de uma tela. Tipo você agora. Ah, não tô parado, eu tô andando. Bom argumento. Quem já tem certa idade também certamente já deve ter ouvido algo desse tipo. Menino, sai da frente dessa tela, já ficou tempo demais nesse videogame. Vai estragar as vistas, vai estragar a TV. Na verdade, ele está mais preocupado com a TV, né? É claro que na época se devia achar que eram só seus pais sendo chatos. Agora saiu um estudo em que os pesquisadores estimaram o tempo que as pessoas de cada país gastam na frente de uma tela. E olha só, o Brasil está em segundo lugar, com as pessoas gastando mais de 56% do seu dia nisso aí. O que é um baita contraste em relação a outros países mais desenvolvidos, que ficam nos 40% ou menos. Eu acho que é porque lá a realidade é um pouco menos triste. E aí a gente fica no mundo virtual. Então, pelo visto, os seus pais e os seus avós tinham razão. Bora desligar essa tela aí e respirar um pouco de fuligem, de ar fresco lá na rua. Lógico, depois do Loki News, né? E falando em desligar, essa é pelo jeito daqueles que não curte o Windows 11 e por isso você pretende ficar no Windows 10 por um bom tempo, né? Ah, se o Windows 11 aí é um spyware legalizado da Microsoft, né? Eu tô fora. Motivos à parte, essa é uma má notícia para esses caras, já que a Microsoft... A Microsoft anunciou que a versão 22H2 do Windows 10 deve ser a última, já que o sistema não deve receber mais nenhuma grande atualização com novos recursos. Apesar disso, as atualizações de segurança continuarão até o dia 14 de outubro de 2025, então o bom e velho 10 ainda vai ter algum tempo de vida. E se a conversa é sobre vida, tá procurando aquela oportunidade de trabalho para mudar de vida? Que tal trabalhar com jogos e desenvolvimento de consoles de nova geração? Nossa, Robson, seria um sonho. Então bora ser nerd! O quê? Nerd? Como assim ser nerd, cara? Como? A Nintendo European Research and Development, ou simplesmente NERD, tá com uma vaga aberta para engenheiro e cientista de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de jogos. Esse futuro nerd vai trabalhar com cross-platform pro Nintendo Switch e plataformas da futura geração. Se for através daqui que você ficou sabendo, não esquece de dar uma vazadinha pra nós depois. Vem ser nerd, você também, vem! E falando em nerdice... Isso não foi um AD da Nintendo, mas eles poderiam muito bem pagar. Se a Nintendo pagar alguma coisa além de... Nem parece que eu faço Loki News há tanto tempo. Pagar alguma coisa além de advogados pra me processar. Se você não é um nerd, mas sim um geek que curte gadgets super tecnológicos, que tal um SSD sem fio? Ué, mas nem é novidade isso aí. O NVMe não tem fio. Faz sentido, mas aqui a gente tá falando de uma unidade externa que usa 0 cabos para se ligar aos dispositivos. Esse é o Leap Wireless SSD, que usa o Thunderbolt 3 ou Wi-Fi 6, possibilitando a conexão com até 10 dispositivos simultâneos. Além disso, o Leap oferece uma bateria que dura até 10 horas com carregamento rápido. É tipo um NAS coletivo com NVMe externo. Interessante. Nossa, maneiro, mas já tem pra vender? Mais ou menos. As primeiras entregas vão começar só em julho desse ano. E você pode comprar uma unidade de 1 tera por uns 800 conto, 1.300 pro de 2 tera e R$2.000 pro de 4 tera. Só que aquela, né? O produto é importado, então é bem capaz que ele não custe só isso, né? Sabe como é que é, né? 1000 taxas. E se o papo não é 1000, nem milhão, mas sim bilhão? Nas últimas terças-feiras tivemos várias notícias a respeito do filme do Mario. E não se trata de um filme educativo sobre coisas que acontecem atrás de armários. Pô, cara, de novo, cara! Mas sim do Mario, encanador da Nintendo, cujo longa-metragem vem colecionando recordes de bilheteria. A última marca quebrada foi a de $1 bilhão, sendo essa a animação mais bem-sucedida da história do estúdio Illumination. E olha só, já figurando entre os 10 maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. E falando em coisas que já deveriam ter sido feitas há tempos, muita gente que joga um LOLzinho já deve ter se perguntado o porquê da existência de um modo contra bots, já que a inteligência, ou melhor, a desinteligência artificial delas pouco ou nada prepara os novatos do jogo contra as pessoas reais. Só que agora até a Rito Gomes...
Que? Riot. Ah, não, a Riot Games também se pegou fazendo essa mesma pergunta. Ao reconhecer que a IA do jogo é uma porcaria, eles resolveram implementar uma IA um pouco mais decente, supostamente capaz de usar todo o mapa e fazer o que um jogador normal faria. Que eles consideram um jogador normal. Se for o que eu faria, é melhor deixar o bot antigo. É verdade. A nova IA começa a ser testada publicamente a partir da segunda metade do ano. E você também acha que vai continuar sendo uma bosta e que eles deveriam colocar o ChatGPT no lugar ao invés de desenvolver algo novo? Deixa aí nos comentários. Tava pensando em aplicar para uma vaga na IBM? Dependendo do cargo, é bem capaz da vaga ter sido cortada, já que eles têm planos em suspender a contratação em 7.800 posições. Ué, e vão fazer como para manter a empresa funcionando? Isso é muita gente. Então, já ouviu falar em ChatGPT e afins? Os caras pretendem substituir toda essa galera por inteligência artificial da era das máquinas. Nvidia é muito melhor que a AMD, só por causa do software. Provavelmente você já deve ter visto afirmações parecidas com essa internet afora. E talvez até exista mesmo algum fundo de verdade, já que a própria Nvidia afirma que eles gastam 20% do tempo com o hardware e 80% com o software. Só falta atualizar o painel de controle do driver, né, dona Nvidia? Tá parado no Windows XP esse aí. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Paulo Gomes consertando mais uma GPU cagada pelos fabricantes. Brasil, ziu. Não é de hoje que os fabricantes têm lançado placas duvidosas, pra não dizer capada mesmo, né? Com nomes iguais e de antigos modelos já conhecidos do público. Aconteceu isso aí com a GTX 1060, por exemplo, que tem versões de 3, 5 e 6 GB. E agora com a RTX 3060, que além da versão original com 12 GB, tem também uma com 8 GB. Ah, Robson, mas é só a memória que muda, a placa mais barata e tal. Só que não, né? A 3060 de 8 GB mesmo tem um barramento de memória reduzido de 192 para 128 bits, o que tem um impacto razoável no desempenho da placa. E a versão de 8 GB nem é tão mais barata assim. Mas não tem problema não, aqui é Brasil e temos gente especializada em resolver esse tipo de treta. Se nas outras semanas, o Paulo Gomes virou notícia por dobrar a memória de uma RTX 3070. Dessa vez, ele simplesmente pegou uma RTX 3060 de 8 GB e adicionou 2 chips, trocou a posição de alguns componentes SMD, botou uma BIOS nova e tá lá. Uma RTX 3060 12 GB criada em laboratório, com um baita ganho de desempenho em relação ao que ela tinha originalmente com apenas 8 GB. E falando em originalidade, na falta dela, quando se fala em processador, logo vem em mente os Intel Core, já que a marca meio que acabou se consagrando, né? Tipo chamar lã de aço de Bombril, com i9 sendo sinônimo de coisa top 3 de baratinho. Todo mundo sabe disso e as coisas são assim faz décadas. Sabendo disso, a Intel foi lá e sabe o que ela fez? Mudou a nomenclatura. Depois de abandonar as marcas Pentium e Celeron para os seus CPUs baratos, eles foram lá e resolveram meter o dedão nos produtos top de linha. Um cara da Intel anunciou no Twitter que eles estão em um ponto de inflexão no roadmap dos processadores para civis e que pro Meteor Lake eles vão mudar o nome das bagaças. Tá, calma, House, mas como é que vão mudar como? Como vai ser isso? Tá, vamos lá. Você quer um i5 da nova geração? Vai ser um Core Ultra 5 1003H. i9? Core Ultra 9 e alguma coisa. Maravilhoso, né? Ah, não, aí não. E ao que parece, o Ultra não vai acompanhar todos os modelos, e nesses casos, simplesmente mandaram um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito na AMD. Aí vai ser Core 5, Core 7 e Core 9. A gente fala Core, mas é Core. Core 7, Core 5, Core 9. Vocês curtiram essa nomenclatura aí? Gostaram desse Ultra no nome? Deixa aí nos comentários, porque a única coisa que eu conheço que é Ultra é essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Ryzen 7 5800X 3D. Ele tá custando R$ 2.149 na Terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. Não, beleza, quer ver outra coisa que também é ultra, mas provavelmente não ultra barato? São os jogos que vão ser lançados para PC nessa semana. E nessa terça-feira temos 4 jogos, incluindo 2 títulos AAA, o Age of Wonders 4 e o Redfall. Saíram os reviews do Redfall e... mais um jogo AAA, né, que tá todo quebrado e rodando mal nos PCs. Saca só a avaliação da crítica. No dia 3 vem o Ravenlock, enquanto na quinta temos 7 novos games. Entre eles Titans Pinball, que é bem nostálgico, lembra aquele joguinho que vinha com Windows XP, o Nightcrawlers, o Kaku Ancient Seal e o Mia and the Dragon Princess. Por fim, na sexta-feira temos o Homeopatia, o Hometopia, o Hometopia, o Desdoomed Isles, que é super difícil de falar, The First God, e o Duro, que é sobre coisas moles. E apesar de não ser pra PC, os caras também vão lançar o Hogwarts Legacy pro PlayStation 4 e Xbox One, que nem deve ser a melhor das experiências, mas
Mas vai lá, né? Ah, maneiro, né? Um monte de jogo aí sendo lançado, né? Mas meu bolso diz que a experiência de comprar esses títulos não é muito boa, não. O que você me diz? É do seu bolso, só você sabe, né? Mas o que eu posso dizer é que tanto a Epic Store como a Amazon pode melhorar essa experiência. Sabe como? Com jogos grátis sim, que custam R$0. Essa semana a Epic tá dando 3 jogos. O Against All Odds, o KO de Canguru, que deve ser o maior KO, e o Horizon Chase Turbo, que vale cada centavo dentre o 0 que você vai gastar nele. Pô, aí sim, da semana passada, acho que tinha alguns aí que eu não peguei eles. Aí tem o Brief Edge e o Poker Club, que é de graça, mas se você não tomar cuidado, pode sair bem caro. É, eu não tô afim de nada que me faça gastar, assim, porque eu tô meio sem nada. Aí tem o Amazon, que esse mês tá dando o The Beast Inside, o Terraformers, Metal Slug, The Last Blade, vários outros jogos e pacotes de conteúdo pro LoLzinho, FIFA e mais alguns. Tudo inteiramente de graça. É só você usar o link que tá aí na descrição e aproveitar o período gratuito. Porra, aí sim, meu patrão, mas a Amazon vende tanta coisa, eles só tem promo de joguinho mesmo? Tipo, só joguinho? Claro que não, né? Tem muito mais coisa que você pode fazer com o Amazon Prime, tipo bônus de frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as séries do Amazon Prime Video e e-books no Prime Reading. É só clicar ali embaixo e aproveitar. Mas a gente tem um problema. O pessoal tá se aproveitando de Monk. Eita, sério? Sim, estão se aproveitando demais, cara. Eu tô achando que é abusivo. Será? Porque eles vêm, consomem, usam tudo isso e não deixa nem o like, se inscreve ali e clica no sininho para receber as notificações e no fim acaba sendo bom, né? Porque daí ele vai ficar sabendo quando é terça-feira e volta mais um Loki News.